E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, você está no Geladeira Literária e hoje eu vim trazer para vocês as minhas leituras do mês de agosto. Ao todo eu li 6 livros, essa geralmente é a minha média mensal mesmo. E eu geralmente leio livros de vários temas diferentes para não ficar sempre naquela mesma coisa, ter sempre o mesmo tipo de livro durante o mês. Eu vim trazer para vocês hoje, vou falar um pouquinho de cada um dos livros que eu li e espero que vocês gostem. O primeiro livro lido no mês de agosto foi Um Passe de Mágica, da Agatha Christie. Ele vai contar a história da Ruth e da Carrie Louise, que são duas irmãs. A Ruth está preocupada que vai acontecer alguma coisa com a Carrie Louise, que ela está correndo perigo, que ela está com o pressentimento de que alguma coisa vai acontecer com a irmã dela e ela tem que evitar isso. Elas são amigas de infância da Miss Marple e a Ruth resolve ligar para Miss Marple, pede para Miss Marple fazer uma visita para Carrie Louise, com qualquer desculpa que ela tá viajando, tá sem dinheiro, precisa de um lugar para ficar, só para poder investigar e ver o que está acontecendo. A Carrie Louise, ela mora numa mansão em Stones Gate, que ela e o terceiro marido reformaram como uma instituição para jovens delinquentes. E eles estão todos reunidos na sala de... Bom, seria mais ou menos a biblioteca, a sala de estar, tudo junto naquela época, né? Era a biblioteca, tinha um piano no canto, umas mesinhas, eles estão tomando os drinks depois da janta, conversando. E aparece o Edgar e ele quer conversar com o Sr. Lewis e Sr. Cold. Acontece que o Edgar, todo mundo leva ele em conta porque ele é meio maluco. Todo mundo acha que ele tem um parafuso a menos. E ele se tranca com o Sr. Lewis e Sr. Cold na sala dele e começa uma discussão, começa toda uma briga. E no meio dessa briga, nessa discussão toda, enquanto tá todo mundo concentrado ali, acontece um assassinato em outra parte da casa. Não é apenas essa morte que tem mais duas durante o processo do livro. E a Miss Marple vai juntando as partes, ela vai investigando morte por morte, conversando com todo mundo. E no fim ela acaba descobrindo quem que é o assassino. É interessante quando ela descobre como que ela chega nessa conclusão. E eu gostei do livro, eu não sei como eu avaliaria ele. Eu acho que de 5 estrelas, umas 3, porque eu achei ele bem normal, bem padrão com os livros da Agatha, não tem nada tipo, uau, muito diferente. E eu adorei, lógico, mas 3 estrelas. O segundo livro que eu li foi Sun Tzu, A Arte da Guerra. Ele é mais ou menos uma bíblia de estratégias. Ele conta, o Sun Tzu escreveu, tipo assim, as estratégias dele com relação à guerra. Se você tá, por exemplo, num campo aberto, o que você tem que fazer? Se você tá num campo fechado, o que você tem que fazer? Como encurralar seus inimigos? Como enganar eles achando que você tá fraco, quando na verdade você já tá pronto pra dar o bote. São dicas assim que você geralmente fala, ah não, eu jogo muito, eu já sei, eu jogo joguinhos de guerra, eu sei fazer essas coisas. Mas gente, tipo, é umas coisas que ele fala que você fica, nossa, verdade, porque eu não pensei nisso antes. E eu achei muito interessante, eu devorei ele um dia, porque ele, embora ele seja um pouquinho grosso, os capítulos dele são muito pequenininhos. Todo começo de capítulo é assim, pretinho, tem só o número do capítulo, 5, e o título. Aí na página seguinte, ele vai ter um textinho, parágrafo, que referencia esse capítulo. Aí, tá vendo? As explicações dele são bem espaçadas, são bem curtinhos os parágrafos, é uma leitura muito rápida. E, como vocês podem ver, é pequeno, e daí a gente já passa direto pro próximo capítulo, no caso, o cheio e o vazio, e ele vai prosseguindo. No final ele tem umas linhas para você escrever os ensinamentos na sua vida, aplicação no cotidiano, aplicação nos estudos, aplicação na vida profissional, essas coisas. Eu achei super legal, eu adorei o livro, eu dou 4 estrelas, só não dou 5 porque as 5 são só para os meus favoritos. O terceiro livro que eu li esse mês foi Um Amor para Recordar, de Nicholas Sparks. Eu pessoalmente não gosto muito dessa capa, porque eu não sou muito fã de pessoas na capa. Mas ele vai contar a história do Jamie da Landon. A Jamie é uma daquelas pessoas religiosas que anda com uma bíblia pra todo lado. Ela anda sempre com um coque na cabeça, sempre com aquelas roupas que cobrem quase todo o corpo, quanto mais melhor. Ela é totalmente religiosa e ela é uma pessoa que tenta ajudar todo mundo. Se você espirrou, ela vai estar lá com lencinho. Se você tossiu, ela já vai estar te dando remédio pra gripe. Se um animalzinho passa na frente dela, ela tem que achar o dono, ela quer cuidar, ela faz o possível por todo mundo. E ela é filha do pastor da cidade. E o Landon é um cara barraqueiro, que apronta muito. Ele tem um ressentimento muito grande com o pai dele, porque o pai dele abandonou ele com a mãe dele. E então ele passa meio que assim, tipo rebelde. Eles estão juntos desde pequenininhos. Eles estão no último ano do colegial.
E o Landon fala assim, tenho 2 aulas pra fazer. Ou eu faço química, ou eu faço teatro. O que ele pensa? Teatro. Por quê? Teatro não faz nada. E aí é que ele se engana. Logo que ele entra no teatro, tá chegando perto do Natal. E o pai da Jamie, que é o pastor, geralmente é ele que monta as histórias, as peças, e ele escreveu uma dedicada a Jamie, porque a Jamie também não tem mãe. A mãe dela morreu no momento do parto. Então, a Jamie, lógico que é a estrela principal, e o Landon acaba sendo... A Jamie meio que implora pra ele fazer a parte, fazer o outro papel da peça. Ele começa a se apaixonar por ela e ele quer esconder dos amigos dele, porque os amigos dele são, tipo... Eles são os bad boys da escola. Então, imagina quando os amigos dele souberem que ele está saindo com a Jamie, que é a menina mais religiosa da escola, que é a piadinha de todo mundo. Então ele tenta esconder isso, a Jamie se sente mal. Mas se você já tem uma ideia do que vai acontecer no final, você fica tipo assim... Velho, por quê? Não tem necessidade de um negócio desse, entendeu? Não tem necessidade. Mas a gente não pode evitar. E a história é muito bonita. Eu adorei, eu chorei horrores. Quando você tá nas últimas linhas do livro, você tipo, meio que arrepia. Tipo, a história acaba mexendo com você. Eu adoro os livros dele, eu adoro os romances que ele escreve. E eu adorei esse livro, eu dou 4 estrelas pra ele. O quarto livro lido no mês de agosto é Um Crime Adormecido da Agatha Christie. Vai contar a história do Giles e da Gwenda. Eles são um casal recém-casados. E o Giles parte com uma viagem de negócios e fala pra Gwenda, viaja pro sul da Inglaterra, procura uma casa pra gente morar, eu vou gostar daquela que você quiser, só me avisa quando você encontrar ela. Então o que a Gwenda faz? Ela decide, ela pega o trem já no próximo dia, começa a viajar pelas casas do sul à procura da casa perfeita. Até que ela encontra uma que é simplesmente uma casa vitoriana antiga, ela é grande, espaçosa, tem vários cômodos, tem um jardim na frente, tem um jardim pra trás, tem um cais no fundo, uma casinha de barcos, tudo bonitinho. Ela simplesmente se apaixona pela casa, decide comprar ela, manda carta pro Giles avisando, contrata uns construtores, porque ela quer reformar algumas partes da casa. E vai desenrolando a história até que ela percebe que ela começa a ter sentimentos por essa casa. Por exemplo, ela pensa no papel de parede pro quarto, que na verdade já era o antigo. Ela pensa em construir uma porta para onde já tinha havido uma porta antigamente. Ela pensa em fazer alterações no jardim que antigamente já tinham, e quando ela vai fazer, ela descobre que já tá tudo soterrado lá embaixo, que é só ela desenterrar, que vai ser igual que era o que ela tava pensando. E nessa meia reviravolta toda, ela descobre que ela já morou nessa casa quando ela era criança, e nessa casa teve um assassinato que ela presenciou no alto da escada, e essa mulher chamada Ellen é morta, e aí isso fica na cabeça dela, nossa, eu já morei aqui, nossa, eu vi alguém morrendo, quem que é essa Ellen, da onde que eu conheço ela, qual que é a história por trás desse assassinato, e nisso, lógico, que aparece a boa e linda velhinha Miss Marple. Então o que acontece? Eles simplesmente vão lá e eles começam a tentar investigar, tentar descobrir quem que é essa Ellen, por que ela morreu ali, quais são as lembranças, tentar puxar da memória da Gwenda todas as lembranças que ela tem da época quando ela era criança e que houve o assassinato. Eu gostei bastante do livro, ele é bem interessante. É um livro que você... A leitura é rápida, porque, tipo assim, você quer saber o que vai acontecer, ele é intrigante. Então, tipo assim, acontece um negócio, nossa, o que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois? Então você fica lendo, até chegar no assassino e descobrir quem matou a maldita Ellen. Eu adorei, eu dou 3 estrelas e meia pra ele. O quinto livro de agosto foi o Teorema Catherine, do John Green. Ele vai contar a história do Colin. Ele simplesmente, desde que ele era pequeno, ele só se apaixona por Catherines. Exatamente escritos dessa forma. É engraçado, porque, tipo assim, você pensa, a pessoa sempre se apaixona pela mesma pessoa com o mesmo nome, e ele vai contando a história de cada Catherine no meio do livro, e você fala, velho, como isso? Pelo amor de Deus, mães, sejam mais criativas, não deem o mesmo nome pra todas as suas filhas. E ele tem o melhor amigo, que é o Hassan. E o Hassan é simplesmente, tipo, um personagem épico. Porque ele é engraçado, ele é brincalhão. Ele tem umas piadas muito idiotas que você fica rindo no meio do livro. Ele, sabe, ele te diverte, ele é muito legal. Eu adorei o personagem, até mais que o Colin, na verdade. Eu adorei o Hassan. Se eu pudesse pegar o Hassan e fazer... eu fazia. E no livro eles estão dando uma volta porque o Colin acabou de terminar com mais uma Catherine. E ele tá deprimido, e o Hassan vai lá, tenta animar ele, pega ele e fala assim, vamos viajar. Vamos simplesmente pegar a mochila e viajar pra onde der, onde a gente parar. Vamos sair de carro, ver onde a gente para e seguir a vida desse jeito. E eles acabam parando numa cidadezinha, eu não sei ao certo pra ver quem que era, eu não lembro, porque ele no começo do mês, eu sou péssima com nomes. Eu não lembro quem que eles foram ver, mas é uma figura que fala que está enterrado nessa cidadezinha. E aí eles acabam entrando nessa lojinha no meio da estrada e eles acabam conhecendo a Lindsay. E aí a Lindsay vai mostrar pra eles onde que está enterrada essa figura que eles foram ver. E no meio da história, o Colin
ele tem que superar essa mania dele de só se apaixonar por Catherine. O Hassan tenta ajudar ele. Eles acabam indo passar uns tempos na casa da Lindsay e acabam trabalhando pra mãe dele. A mãe dele tem uma fábrica de absorvente interno. Sério, é hilário. De cordinhas de absorvente interno, melhor ainda, só as cordinhas. E eles acabam trabalhando pra mãe dele, fazendo os trabalhos na cidade, conversando com os moradores, pegando a história toda local, porque a mãe dele quer fazer todo um trabalho em cima disso. E o Colin, nesse meio tempo, ele começa... O Colin é meio CDF. Então, nesse meio tempo, ele quer inventar o teorema do amor. Ele quer descobrir, ele quer inventar um teorema que explique por que todas as Catherines terminaram com ele. Qual foi, tipo assim, um teorema que prova eu conheci uma pessoa hoje, qual vai ser a probabilidade dela terminar comigo, qual vai ser a probabilidade do nosso namoro dar certo. Então ele tenta todo montar esse teorema que explique realmente os relacionamentos, como os relacionamentos funcionam. E o Colin também, ele tem um hobby que é muito curioso, que é decorar as últimas falas das pessoas antes delas morrerem. Então, por exemplo, assim, o vice-presidente morreu e falou tal coisa. Ele sabe tudo. É hilário. E o Hassan, lógico, usou ele muito por isso. E no fim eles vão acabar descobrindo um monte de coisa com essas histórias. A Lindsay acaba se intrometendo, o namorado dela tem os amigos que eles vão sair pra caçar, e nessa caçada acontece um monte de coisa. Mas é muito legal, eu super recomendo. Não é tão romancezinho água com açúcar. É um romance assim, é infanto-juvenil, mas é muito bom, eu adorei. E 4 estrelas. E o último livro lido no mês de agosto é Cartas de Amor aos Mortos, da Aiva Delaira. Eu acho que assim se fala o nome dela. E ela vai contar a história da Laurel. E a Laurel era a famosinha da escola, andava só com os mais populares. E até que acontece um acidente com a irmã dela e a irmã dela morre. O que acontece? Ela decide mudar de escola, começar uma vida nova, esquecer o que aconteceu. E nesse meio tempo ela se fecha, né? Ela é uma pessoa agora quieta, que não quer ser popular, não quer ser vista, quer ser ignorada. Então logo no primeiro dia de aula, a professora de literatura dela passa uma tarefa. Escreva uma carta para alguém que já morreu. Apenas isso. Só que o que ela faz? Ela leva isso adiante. Ela começa a escrever sem parar, como se fosse um diário. Ela escreve essas cartas aos mortos. Por exemplo, ao Kurt Cobain, Jane Joplin, Amy Winehouse. Todo mundo que ela considera um ídolo pra ela, um ícone. Ela escreve uma carta de amor pra ele, ou pra ela, pra quem já morreu. E acaba comentando da vida dela. Por exemplo, ela vai contando partes que se identifica com a vida desse personagem que ela tá escrevendo. Por exemplo, do Kurt Cobain, ela vai contar uma parte da vida dela que se identifica com o Kurt Cobain. E Amy Winehouse, mesma coisa. E ela vai contando através de cartas. Então o livro é todo baseado em cartas. Ele é sempre assim. Termina uma carta e começa outra. Termina uma carta e começa outra. E assim ela vai contando a história da vida dela. Vai contando o que aconteceu com a irmã dela. Ela se sente culpada pela morte da irmã. E escrever as cartas é uma forma dela superar isso. E embora tenha muitas pessoas que não tenham gostado, eu gostei, eu recomendo. Mas assim, pra quem gosta desse tipo de leitura mais infanto-juvenil. Ela tem umas coisas assim que é mais para adolescentes, tem umas partes que você fala assim, tá. E no final, a hora que revela o que aconteceu com a irmã dela, você fica tipo, não acredito nisso. A hora que revela algumas outras coisas que tem no meio, assim, você fica tipo, sério que tem isso nesse livro? Tipo, sério. E é muito bom. Pelo menos eu gostei. Então eu dou 4 estrelas e meia. Sim, ele quase entrou para os meus preferidos, embora muita gente não tenha gostado. Eu adorei. E é lógico que eu amei essa capa. Eu comprei só pela capa, eu não sabia nada do livro, eu comprei pela capa, eu amei o livro e eu super recomendo, gente. Sério. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas leituras do mês de agosto. O mês de setembro até agora acho que tá com uns 4 livros. Mas eles estão muito diferentes. Eu tô adorando os livros que eu tô pegando esse mês. Tipo, são muito viciantes, até mais do que os de agosto. E não se esqueçam de curtir, compartilhar. Por favorzinho, deem um joinha, me ajudem nas curtidas. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades. E no próximo vídeo eu pretendo fazer alguma tag pra vocês. Eu tô pesquisando sobre elas, eu tô vendo uma que vai ficar bem legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma indicação de vídeo, alguma indicação de tag, alguma indicação de livro que vocês querem resenha, de livros que eu deva ler, que vocês gostaram, comentem, conversem comigo, me adicionem nas redes sociais que vão estar todas aqui na descrição. O nome dos livros também vão estar na descrição. Mas é isso. Até a próxima. Beijinhos.